Bom dia, nono ano. Tudo bom? Espero que sim, tá? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula de filosofia gravada, tá? Porque como a gente vai fundamentar dentro de um filósofo em si, eu decidi fazer ela dessa forma. Porque, na verdade, hoje vocês terão mais exercícios do que aula falada em si, tá bom? Eu estou na página 19, se vocês quiserem começar por aí, tá? 18 para 19, ou anotar no caderno, porque essas anotações vocês terão que me enviar até meio-dia e 30. Já estou criando agora o ícone de tarefa junto com as atividades que eu vou passar para vocês. Caso não der tempo, me avisem no grupo de tarefa que eu estendo o prazo dependendo do número de pessoas que não conseguirem. Tudo bem? Lembrando que a anotação você pode fazer no Word, na apostila, no caderno ou post-it, tá bom? Mas a questão é, o título, como percebemos o mundo, né? Cada filósofo, eles veem o mundo de uma determinada maneira. E eles interpretam o mundo como eles enxergam esse mundo, não é? O filósofo nosso da vez é o famoso Immanuel Kant, tá? Ele é estudado no segundo ano do ensino médio e é um dos filósofos mais difíceis de serem estudados. Porém, como vocês ainda estão no nono, vocês ficaram com a parte fácil do Immanuel Kant. No segundo ano é a parte mais difícil, porque você tem que pegar toda a base filosófica do Kant, tá? Professor, como escreve Kant? Eu não sei escrever, é muito difícil, porque eu escrevo casa com C cedilha. Ó, Kant se escreve assim, ó. Kant, tá? Com K. Kant. Immanuel Kant. Immanuel Kant, tá? Dessa forma. E o legal da aula gravada é que você pode parar para você anotar, tá? Isso que é bom. Bom, o Kant, ele é o filósofo da crítica, ele que aborda o criticismo. Ele vai criticar Sócrates, ele critica Platão, Aristóteles, ele critica David Hume, Durkheim, todos os filósofos que veio antes dele, ele critica. Sabe por quê? Porque a maior pergunta do Kant é: até que limite vai a razão humana? Até onde nós podemos pensar? Até onde o ser humano pode entender o mundo? Será que existe um limite para a ciência? Tanto que ele vai seguir dois caminhos: o do racionalismo, da razão, e do empirismo, da experiência. Toda vez que se falar empirismo, experiência, tá? Porém, o Kant ele fala que quando a gente critica, é uma forma da gente entender melhor. Porque se você aceita tudo e fica quieto, talvez você só está deixa eu falar, como eu posso falar, absorvendo ideias e não está digerindo essas ideias. O importante é digeri-las, tá? Vamos entender assim, ó. O Kant ele fala que quando a gente não reflete uma ideia, quando a gente não pensa direito, quando, exemplo, às vezes o professor está explicando, você está jogando, você está deitado, você não está nem aí para nada. Você só está aqui, ó, escutando, escutando, escutando. Você aceita tudo que ele fala. Você não refletiu, você não pensou. Você tem que concordar ou discordar. O ficar também sempre ali no meio termo, não preciso dizer para quem é esta mensagem, não é? Ficar no meio termo também gera um problema. Eu sei que muitas vezes realmente a gente fica dividido e tem inúmeras situações para isso, porque é variável. Tem coisas que são variáveis, mas é complicado, porque nós temos que aceitar determinadas situações. Mas quando você fica no meio termo, você refletiu, você pensou, você teve uma ideia. Agora, quem não fica, é mais fácil você aceitar a ideia do outro ou é mais fácil você não pensar? Obviamente, ou é você aceitar a ideia do outro ou você refletir. Claro que é mais fácil você aceitar a ideia do outro. Você não precisa pensar, né? O Kant diz assim, ó. Ele afirma:
que nós não conhecemos os objetos em si mesmos. O que é não conhecer os objetos em si? Eu não conheço em si de onde veio esse estojo. Eu não conheço em si de onde veio este papel. Eu não conheço em si de onde veio este remédio. Por que eu não conheço? Porque nós somos limitados. Não tem como eu conhecer tudo. Tudo que está no espaço e no tempo eu não consigo conhecer. Mas, ó, ele termina: somos capazes de percebê-los. Eu posso aprender. Eu vou pesquisar de onde ele veio. Eu vou pesquisar de onde o meu estojo veio. Então, eu posso não saber de tudo, mas eu posso aprender de onde ele veio. É aí que está a chave. A chave está aqui, ó, na autonomia de pensar. Então, a menoridade intelectual é aquela pessoa que copia, é aquela pessoa que não pensa, não reflete, aceita tudo, nunca diz um não. Ah, tudo bem. Eu concordo, concordo. Sempre concorda com tudo, não discorda de nada. Isso é quem tem minoridade intelectual, não pensa. Para ele tudo tá bom, tudo tá fácil, o Brasil tá uma beleza, não discute política, não discute religião, não discute nada. Para ele tá tudo bom. Não serve, gente, não é bom isso. Discuta, a sua mente precisa, ela precisa trabalhar, ela precisa funcionar, tá? A gente precisa chegar. Claro, existem fatores para chegar nessa maioridade intelectual. Um exemplo, idade. Às vezes tem crianças que não desenvolveram, idosos que já estão, ó, lá na frente. E ao contrário, crianças que têm uma maioridade intelectual muito melhor do que idosos. Eu tenho alunos no nono 1 e no nono 2 que são extremamente para frente. O que significa para frente? São inteligentíssimos, já entendem o que acontece com o mundo. Porém, eu tenho alguns que ainda é uma infantilidade muito grande. Não adquiriu ainda essa maioridade intelectual. Precisam disso, gente. Vocês precisam refletir sobre isso, tá? O Kant fala, né, que todos temos modos de agir e pensar. Às vezes, quando eu emito, né, quando eu falo a minha opinião, um exemplo, eu falo que esse produto aqui é ótimo para os ossos. Eu vejo algo que ninguém está vendo. Então eu digo que ele é bom para os ossos. Vem a Estela, vem a Isabelle e vem a Maria e fala assim: não, ele não é bom para os ossos. Por quê? Aí começa um debate. No debate a gente aprende muito mais do que eu ficar aqui falando 3 horas seguidas o porquê que isso é bom. Porque vocês são protagonistas. Quando vocês são protagonistas e plantam essa ideia, vocês aprendem. Agora, se eu ficar falando, ninguém aprende. Então eu preciso que vocês se adiantem. Saiam dessa casca, se libertem desse ovo, tá? É importante isso. E outra coisa, a gente tem que entender como os outros também pensam. Como a Maria pensa? Como o Nicolas pensa? Ixi, só um minuto, gente. Ah, Jesus. Então a gente tem que entender como os outros pensam. Minha mãe me ligando por causa do almoço. Ó, problemas da gravação. A gente tem que entender como o outro pensa. Um exemplo, eu não concordo com tal filosofia política. Tudo bem, mas vai entender. Tá, o que é o fascismo? O que é o nazismo? Você não concorda, mas não seja preconceituoso. Não julgue antes de você entender. O Kant fala isso, gente. Entenda o que o outro pensa, esteja na pele do outro, saiba pelo menos como são as estratégias do outro. A gente não pode julgar sem a gente saber como é a filosofia do outro. Isso é muito importante quando se fala em Kant, tá? Na página 21, vai falar um pouquinho sobre ele, que ele nasceu na Alemanha, ele era muito metódico, né? Deve ser virginiano que é assim. Viveu a vida toda em Königsberg, que era uma cidade alemã, né? Foi professor da Universidade de Königsberg, né? Escreveu vários livros, né? Seguiu as correntes ideológicas dele. Depois tem um textinho na página 22, tá? Todos os exercícios daí vocês têm que fazer, sem dispensar nenhum, tá? É aí que está o X da aula. Aí que vocês vão, ó, pensar em mim, vão falar: professor, eu adorei essa aula, e vão me dar, ó, um parabéns, porque vocês vão ficar chocados agora, porque tem quase 3 textos para fazer, tá? Ó,
Que delícia de capítulo, tá? Mínimo, gente, a resposta tem que ser 8 linhas, tá? Mínimo 8. O máximo fica a critério de vocês. Se fizer letra grande, eu já sei que vocês fizeram, tá? Página 23, página 24 e página 25, sem nenhum dispensado. Na página 25, no final, fala: reúna-se em grupo e redija um texto. Não precisa reunir em grupo. Faça com você, com a sua opinião, tá? O que você vai fazer? Você vai mandar para mim as anotações dessa aula com as suas respostas, tá? Na plataforma até 12h30. Professor, não deu tempo. Dá para estender o tempo? Claro, mas aí vocês têm que falar para mim no grupo de tarefa, tá bom? Se não conseguir, não dar tempo, não tem problema, o professor estende, mas me comunica. Fala comigo, tá bom? Então, um joinha para vocês. Bom trabalho para vocês. São textos deliciosos, os temas são muito gostosos. Se não entender algum deles, eu explico no grupo, tá? Mas vocês vão gostar, tá? Fico por aqui. Essa foi nossa aula de filosofia de hoje, tá? Super gostosa, tá? Eu termino com o Kant e vamos começar o capítulo 10 na semana que vem, tá bom? Um abração, gente. Bom final de semana para vocês e se divirtam, porque quinta-feira que vem é ao vivo a nossa aula. Um abração. Fui. Plataforma, hein?